Boa noite a todos, na graça e na paz de Jesus Cristo. Nós estamos aqui de forma muito alegre por poder estar com vocês neste vídeo para a gente conversar um pouco hoje sobre depressão. Como é importante a gente estar juntos nesse tema. Sei que muitas pessoas, profissionais liberais, poderão estar nos assistindo, por isso há uma seriedade muito grande poder estar colocando em rede social, no YouTube, um assunto tão maravilhoso como esse. Tema depressão, resposta bíblica à depressão é o tema de hoje. Olha, para falar em resposta bíblica, a Bíblia não trata diretamente sobre o tema depressão. A Bíblia fala de momentos de pessoas ou de Israel, que estavam no âmbito da depressão, e assim a gente vai ler aqui no Salmo 42, apenas 3 versículos. 42, versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar. Versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O que é a depressão? A depressão é como o tirar o suporte da alma. É a alma entrar num abismo e não tem um solo. A depressão é como que a alma começa a cair e cair desesperadamente, e aí entra o desespero e a aflição. E nós vamos tratar desse assunto em rápidas palavras e em pouco tempo, mas você vai entender, porque nós estamos vivendo a cada dia mais no campo mais depressivo possível, e nós precisamos tomar cuidado disso. Ora, nós vemos o quanto é horrível a depressão. O quanto é horrível. A depressão é como que cada um tivesse uma. Porque ela é individual no seu sentido e no seu sentimento. Porque cada uma pessoa tem as suas manifestações de depressão de uma forma diferente das outras. Cada uma reage de uma forma diferente. E uma coisa horrível no campo da depressão é o que nós chamamos de julgamento moral. O julgamento moral é horrível. E nós admitimos isso porque a cada dia mais, cada vez mais, a sociedade ela não aceita a depressão como um elemento que faz parte da sociedade. Por quê? Porque a sociedade, ela aceita a alegria, a felicidade, o ser de sucesso, a pessoa que está feliz o tempo todo. Não obstante, você sabe muito bem do que nós vamos falar. Em primeiro lugar, nós vamos entender que as redes sociais, a internet,
que modula a sociedade, quantas vezes a gente se depara com pessoas que está depressiva, ou que está triste, ou que tem um relacionamento, vamos dizer aqui, esfacelado, uma vida destruída, uma vida bagunçada, uma vida sem controle. Mas, para mostrar para a sociedade, o que ela faz? Ela pega o celular, liga a selfie, abre um sorriso Colgate e ali mostra para o mundo o que é ser feliz. As pessoas que estão do outro lado, que não estão passando e não estão vivendo aquela situação, vai dizer, olha lá que maravilha. Fulano de tal estão viajando no mundo da fantasia. E aqui, meu irmão, é que mora o problema. Porque o julgamento moral começa a aparecer. Porque ninguém vai aceitar a tristeza fazendo parte da pessoa. Às vezes, a gente vê pessoas, casamentos, tudo nas redes sociais, lindo, maravilhoso. Mas dentro de casa, a situação é diferente. A situação é de confronto, de briga, de situação triste. Mas o que nós vamos pontuar com isso? Que o julgamento, esse julgamento moral, nós precisamos entender que nem tudo que aparece na internet é verdade. A maioria do que acontece, do que aparece na internet, é fake, é fantasia. E essa modulação não pode rotular ou moldar as nossas vidas. Isso nós estamos vivendo assim num afloramento muito grande. E é por isso que o mundo está numa decadência emocional muito grande. A alma ela não se sustenta mais. Então eu queria pontuar com você aqui algumas coisas que são muito importantes para nós. Que a depressão, ela não vem apenas do campo emocional. A depressão, às vezes, uma falta de elementos químicos na composição orgânica. Os traumas são outros fatores que adentram na vida da pessoa. Às vezes trauma de infância, às vezes trauma na adolescência, às vezes trauma por uma separação dos pais. Outra coisa, situação neurológica, situação hormonal, situação genética, situação de perda, situação onde existe drogados, alcoólatras. Tudo isso permeia o campo da depressão. Aí entra a linha e entra o exercício pastoral. Porque o pastor, ele está dentro de uma igreja, ele tem muitos membros. E aí uma pessoa me perguntou, pastor, como é que é o ofício pastoral? Eu falei, olha, o ofício pastoral começa quando ele desce do púlpito. Quando ele sai do púlpito e ele entra na rua, começa ali o exercício pastoral. Porque é onde ele está em contato direto com as pessoas. Às vezes no aconselhamento, às vezes numa visita, às vezes num hospital, às vezes num outro lugar. Mas ali ele está para poder ajudar, para poder emprestar o ouvido, emprestar um ombro amigo, emprestar uma palavra de aconselhamento. Uma coisa muito interessante para nós é que aonde surge determinadas depressões que precisavam ser até eliminado. Eu separei aqui duas. Ora, você já ouviu falar em esfaqueamento? É uma palavra forte, né? Quando a pessoa ouve essa palavra, já pensa logo no esfaqueamento físico. Mas existe o esfaqueamento da alma. E o esfaqueamento da alma
ela faz com que a alma ela vai se enfraquecendo a ponto de morrer, a ponto de perder o sentido da vida. É o Salmo 42. O que é um esfaqueamento da alma? É quando a pessoa ela assume determinados cargos, determinadas responsabilidades, ela assume posições que para aquele ofício ela não foi chamada. Entenda bem, aquele ofício a pessoa não nasceu para aquilo. Ela não nasceu às vezes para presidir. Às vezes ela não nasceu para ensinar. Às vezes ela não nasceu para servir. Às vezes ela não nasceu para gerenciar, enfim. Mas as pessoas colocam uma posição, a pessoa aceita, e quando essa pessoa aceita, ela está esfaqueando a própria alma. Porque foi alguém que colocou, mas ela não nasceu para aquilo. E eu separei um versículo aqui para a gente ter um norte. Em João, Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 37. Acompanha comigo João 18, 37. Diz assim, Jesus está diante de Pilatos, no julgamento, e Pilatos vai perguntar uma coisa para Jesus. Versículo 37. Então lhe disse Pilatos, olha que pergunta, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu disseste que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, o ofício de rei espiritual, Jesus tinha plena convicção de que ele nasceu para aquele ofício. Jesus nunca entrou no campo da depressão. Ele se teve momentos depressivos, momentos angustiosos. Quando ele estava no jardim do Getsemane, ele chamou os discípulos e ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. É um momento depressivo, é um momento de angústia, é um momento de tristeza. Mas a depressão da alma ele não teve. Por que ele não teve? Porque o ofício que ele tinha, ele já sabia que desde o seu nascimento era aquele ofício. Para isso eu nasci, foi o que ele falou. Então, às vezes, a pessoa assume cargos, posições, responsabilidades, que ele não nasceu para aquilo. Aí é mesmo que colocar um saco de 50 quilos de cimento numa criança de 5 anos. Não vai dar, a alma não vai aguentar. A outra coisa que eu gostaria que você pontuasse comigo, a depressão, ela precisa ser encarada de frente. Porque se eu driblar esse momento da depressão, o que é grande, como Golias, eu ficar me escondendo, ficar me entrincheirando com medo dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai se agigantar e vai me afrontar. Então se agigante diante do problema, diante dessa situação, diante da depressão, se agigante, e o que é gigante vem ao chão, porque você é maior do que a depressão. Glória a Deus. Como lidar com a depressão? Separei alguns pontos aqui importantes para você. Como lidar com a depressão? Faça da depressão uma saída para o bem. O que é isso? Perdoando. Criando em você a maneira de aceitação. Se aceite. Aceite o amor do Pai. Aceite Deus como seu próprio Pai. Segundo, não se fixe na depressão.
Porque quando você fixa na dor que você está sentindo, ela nunca vai embora. Sabe a dor de dente? Aquela dor de dente é terrível, né? Mas tenta distrair. Sabe, muda o foco, muda o pensamento, muda outra coisa. Mas depois você vai atrás do tratamento do dente. Mas se você ficar focado naquela dor, ela nunca vai sair. A depressão é a mesma coisa. Busque a simplicidade da natureza. Um parque, um lugar, um passeio. E você vai fazer disso descansando no Senhor. Vai numa praia. Vai numa praia. Ah, mas eu não gosto das ondas. Mas fica olhando o mar. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Ali já é uma terapia. Só em descer a Serra de Santos já é uma terapia. Faça isso. Sai fora do campo que te rodeia. Esse campo terrível, esse campo minado. Cai fora. Vai para um outro canto. Vai para um parque, vai para uma praia, vai para uma fazenda, sabe? Vai chupar um picolé no outro canto, não tomar um sorvete. Vai distrair um pouco. Não pratique a autopiedade. Sabe, aquele... Ah, mas eu não sei por que eu nasci, por que eu sou desse jeito, por que eu nasci no Brasil, por que eu nasci no Ceará. Eu nasci no Ceará porque foi o melhor lugar que Deus escolheu para eu nascer. Ponto final, é coisa linda. Agora, mas por que eu nasci aqui? Por que eu não... Irmão, isso é autopiedade. Outra coisa interessante, retire proveito e não se paralise. Ora, você sabe que depois de uma depressão, se você souber tirar proveito, você vai tirar e extrair o melhor da sua vida. O Van Gogh, não sei se você conhece, eu não vou contar a história dele. Um holandês, nasceu em 1853. Ele era um cara nervoso e depressivo. Arrumou encrenca lá onde ele passou, na Bélgica, e passou, foi para Paris. Em Paris, arrumou encrenca, os irmãos dele colocaram ele lá dentro de um hospital psiquiátrico. Ele pintou lá mais de 400 telas, e ali ele encheu aquele quarto de hospital num ateliê. Ninguém comprou um quadro dele. O que ele fez com raiva? Porque ninguém comprava os quadros dele. Ele começou a parar de comer e beber muito, virou alcoólatra. E aí sabe o que aconteceu com o Van Gogh? Pegou uma arma, deu um tiro no peito e se matou. Porque ninguém comprava os quadros dele. Mas depois que ele morreu, ficou famoso. E para comprar um quadro do Van Gogh, o cara tem que ser bilionário. Porque não é qualquer um que compra. O Van Gogh é um dos pintores mais famosos do mundo. Por quê? Porque no momento da depressão ele ia pintar. Então no momento da depressão, não espere aí você ficar deprimido assim não. Mas no momento da tristeza, distraia, faça alguma coisa, escreve uma letra de uma música, escreve um livro. Olha, sabe, tem um louvor, tem um hino lá na harpa cristã, na Assembleia de Deus, que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Estou falando igual assembleiano. Você está entendendo? Por quê, irmão? Porque é nesse momento em que a alma está mergulhada na tristeza, é que se busca a inspiração, e ainda mais o Espírito Santo vem, e ali vai te alimentando, vai te sustentando, vai colocando você para cima. Tire da tristeza a alegria, porque nem toda tristeza é para a morte. Segundo Coríntios, lá está escrito. Nem toda tristeza é para a morte, mas tem tristeza que é para a vida, porque ela é de Deus. Outro ponto importante, procure um apoio, um conselheiro, pessoa que seja amiga. Sabe, o mundo, eu tenho muitos colegas, conhecidos, a minha rede social de Facebook, todos que tem lá eu filtrei, todos, eu tenho mais de 1000, eu filtrei para poder colocar lá.
E eu quero te dizer uma coisa, agora amigos íntimos mesmo, meu irmão, não só eu, mas eu estou falando para você, você também. O amigo é aquele que sabe aconselhar, é aquele que sabe dizer não na hora do não, é aquele que sabe dizer sim na hora do sim, é aquele que pode emprestar os seus ouvidos na hora que você precisa falar, é aquele que empresta os seus ombros na hora que você precisa inclinar a cabeça. Igual aquela música, né? Costa tua cabecinha no meu ombro e chora. Você está entendendo, querido? Que a situação ela é às vezes até divertida, não a depressão, mas a gente precisa ter essa leveza. No momento da depressão, procure um médico. Procure um médico. Sabe por quê? Porque o médico é a pessoa especial, pode ser um médico ali, ele vai te encaminhar para um psiquiatra, para um outro especialista, um psicanálise, um psicanalista, um neuro. E ali ele vai te encaminhar para esses especialistas, porque quando você descobre a causa da depressão, você tem ali 50% dos problemas resolvidos. 50%. Quando você descobre a causa da depressão. Aí você tem 50% resolvido. Desses 50% que você tem resolvido, olha, já tem meio caminho andado. Aí ele vai descobrir. Porque às vezes é um problema hormonal. Às vezes você precisa apenas de um antidepressivo. Um remédio. Ah, mas aí o crente não pode estar deprimido. Olha, irmão, o que é isso? O crente é pessoa comum igual a todos nós. Nós vamos dar esse conselho para você. Vai no médico, o médico te encaminha e lá no encaminhamento eles vão te passar alguns remédios. Existe a possibilidade da depressão ser tratado apenas com aconselhamento, apenas com oração. Então o que você vai fazer? Procure um pastor amigo, uma pessoa amiga, não precisa ser um pastor, mas precisa ser uma pessoa da sua confiança. Uma pessoa da sua confiança, que você possa se abrir, que você possa falar. Não, eu estou com um problema sério, eu ando triste, eu ando deprimido, perdi parente, perdi amigo, perdi o emprego, perdi a saúde. E aí alguém vai te orientar, um amigo vai te orientar. Mas existem problemas que são neurológicos. Existem problemas que são problemas hormonais, problemas químicos, problemas sistêmicos. Entendeu, querido? Ora, quais são os efeitos da depressão, né? Os efeitos que ela causa são terríveis, são terríveis. Olha, sentimento de incapacidade, gerando infelicidade, doenças físicas, baixo autoestima, retraimento e o mais grave de todas, tendência ao suicídio. A tendência ao suicídio é uma coisa horrorosa e que precisa ter um acompanhamento, precisa de ter alguém que possa orientar, precisa ter alguém que possa estar orando, estar aconselhando, porque não é brincadeira. A gente aqui em São Paulo, eu posso dizer que a gente convive muito com essa situação de tendência suicida,
E essa tendência suicida, ela está em todas as áreas, em todos os campos. Então, nós lidamos com isso muitas vezes, aqui em São Paulo muitas vezes, porque a tendência ao suicídio é muito grande. Isso são efeitos da depressão. Efeitos psicológicos. Quais são os efeitos psicológicos? São aquelas que são ligadas à vida familiar. Quais delas, pastor? Ora, a depressão pós-parto. Ela existe. Não adianta fechar os olhos, não adianta, como diz o povo, tapar o sol com a peneira. A depressão pós-parto existe. Tem mães que chegam a abandonar o filho. Tem mães que chegam a dizer, olha, esse filho, ele é indesejável. Ah, esse filho não foi programado. Que é isso? Tá pensando que é um chip? Você gerou um filho. Não foi um robô, não foi um chip, não foi uma máquina, não foi numa empresa, né, de carro. Não, o seu filho foi gerado porque Deus gerou, e você precisa tirar do seu coração essa forma de maldizer do nascimento do seu filho. Para com isso. Você precisa amar o seu filho porque foi Deus que gerou dentro de você, dentro do seu ventre, e é bênção. Se há essa forma da gravidez e dessa depressão pós-parto, e segue-se a vida alimentando esse desejo de não ter tido o filho ou a filha, os seus filhos vão ter a tendência de te abandonar. Mas quando você diz, o meu filho, a minha filha é bênção de Deus, ora, tudo muda. A substância do seu corpo muda. E eu quero não me estender, porque o tempo já foi, mas eu quero te dizer uma coisa. O assunto é vasto. Efeitos psicológicos, desespero diante de impotência, pensamento negativo e ainda por cima, a ira maltratada. E para finalizar mesmo, de fato, eu quero chamar você aqui para o Salmo 37, versículo 5. Queria que você tomasse posse desse salmo, porque ele é forte e ele é importante. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Qual é o teu caminho? As tuas decisões, os teus passos, a tua vida. Entrega. Descansa nele. Jesus, em outras palavras, ele diz assim, ó: pega de mim o meu jugo. Pega de mim o meu fardo. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E você vai encontrar descanso para as vossas almas. Aprenda de mim, porque sou humilde e manso de coração. Foi Jesus que falou, querido. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida aonde você estiver. Fique na paz, em nome de Cristo Jesus.